Senhoras e senhores, começa agora nosso segundo episódio do Hitwave Hits, aqui nos estúdios da Antena Zero, estúdio de vídeo, bonito, novo, e hoje com um grande convidado, Jair Naves. Olá, Jair, tudo bem? Wilson, tudo bem? Que bom estar aqui com você, essa nova fase, esse momento, estúdio bonito mesmo. Uma nova versão do programa, né? A gente começou com a Maria Tereza na outra semana. E agora a ideia é também começar com gente que veio muitas vezes no nosso programa aqui da rádio. Então o Jair é certamente um dos caras que mais veio aqui, que a gente mais gosta de conversar. Enfim, nas próximas semanas vocês vão ver nomes comuns ao nosso programa, né? E como a gente está aqui no Hitwave Hits, a gente trata de histórias de sucesso, um mote geral, assim, só para ter um caminho. E, pô, alguém que teve uma banda e tem uma carreira solo com vários discos, certamente é uma história de sucesso, né? Então, obrigado mais uma vez pela tua presença. Inclusive, a última vez que o Jair esteve aqui era no meio das eleições, no meio da campanha para as eleições do ano passado. E antes, né, da votação, um pouco antes. Eu não me lembro se foi logo antes do primeiro turno ou do segundo. E ia ter um show. É verdade. Ia ter o show de 10 anos do teu primeiro disco solo, que seria na véspera das eleições. Foi isso. Começa então contando desse dia. Como foi esse dia? Então, esse show foi na véspera do primeiro turno, exatamente na véspera. Não lembro se... acho que a eleição foi no dia 2 de outubro, o show foi no dia 1º, alguma coisa assim. É isso, né? E... foi muito marcante, primeiro porque foi um repertório que a gente nunca faz, né? A gente tocou o disco de estreia na íntegra, uma coisa que a gente nunca tinha feito antes, provavelmente vai fazer novamente, mesmo no aniversário de 15, 20 anos. E tinha uma atmosfera muito, muito especial também, porque você provavelmente se lembra que havia todo um otimismo das eleições acabarem no primeiro turno e com uma boa notícia, pelo menos pra gente, né? Eleições presidenciais, Eleições presidenciais, exatamente. E então tava naquela, será que amanhã acaba tudo isso? Será que não? E, enfim, teve mais um turno, mais um mesinho de sofrimento. Mas foi muito, sei lá, foi uma coisa muito pulsante, porque eu acho que poucas vezes eu vi assim, a política influenciar tanto num ambiente artístico, ou no acontecimento artístico quanto aquela noite, e é uma coisa que já vinha acontecendo, né, nos anos anteriores. Eu acho que nunca, sei lá, nesse circuito que a gente habita e frequenta, onde a gente trabalha, nunca teve tantos discos e artistas de vertentes diferentes falando desse assunto, falando sobre o quanto é importante uma conscientização política e tudo mais. Então foi bem marcante, cara. A gente tocamos tudo de vermelho e na véspera eu ganhei de um amigo, meu amigo Juliano. Ele tem uma marca de roupas que chama Fucking Life. Ele fez uma coisa com um desenho do Alan Sieber, sabe? Que era uma coisa, o Lula com umas luvas de boxe, esse Lula de novo, campeão do povo. Enfim, foi quase uma... Como é que era aquele termo? Foi quase um showmício, sabe assim? Mas foi por uma boa causa e foi muito marcante. Essa entrevista que eu fiz com você também foi muito impactante, porque... E até um dos motivos, cara, porque assim, eu acho que eu nunca tive esse tipo de papo que a gente tá tendo no momento como atual, porque eu não tô lançando nada, né? Então, sim. Mas aquela conversa foi tão, assim, acho que você fez a leitura mais profunda e mais sensível daquele disco. Então, toda oportunidade que eu tiver de falar contigo, eu vou aproveitar. Até os músicos da banda falam, cara, ele pegou coisas que eu que gravei o disco não tinha percebido. Legal. Então, tanto a entrevista quanto o show foram muito marcantes. E acho que a gente tá numa fase um pouco melhor agora, né? Agora a gente voltou a ter problemas normais. Sim. Discutir coisas que, claro que acontecem, divergências e críticas, mas antes a gente estava debatendo questões primárias de respeito à vida, né? Exatamente. Mas... inclusive, agora, eu não sei se é hoje, mas está completando 1 ano de lançamento do disco.
Pois é, eu tinha te passado informação errada. Eu tô numa fase meio pós-Covid que minha memória tá horrível, cara. E sabe quando você tem os números? Te falei que era dia 2 de maio, na verdade é 20. Então sabe aquela coisa meio... 02, 20. Mas tá quase, né? A gente tá gravando, não custa dizer, a gente tá gravando hoje, dia 9 de maio. Exatamente. Inclusive foi dia que amanheceu com uma notícia muito triste pro mundo da música, que foi, a gente ficou sabendo do falecimento da Rita Lee, mas a gente vai falar disso mais tarde. O fato é que, enfim, é o mês de comemoração de um ano do teu último disco, que tinha muito a ver com esse momento que a gente passou e que a gente conversou muito nesse último programa. Na última vez que o Jair esteve no Hitwave na Antena Zero, que foi o Hitwave 315, acho, não vou lembrar com certeza agora, mas enfim, está lá nos nossos arquivos para quem quiser ouvir. Ouça o Hitwave. E aí eu lembro de uma coisa que mesmo na hora, assim, tu falou, pô, isso ninguém nunca tinha perguntado, e que agora segue muito atual, que é uma questão de uma das músicas, sobre conviver com as pessoas e perceber que as pessoas concordavam com aquelas ideias do ex-presidente da República, e agora como que faz para voltar a conviver com essas pessoas? Porque a gente acabou de falar, passou o pior, mas na verdade passou naquelas, né? Logo ali no dia 8 de janeiro já teve uma grande demonstração de que tem muita gente que acha que pode fazer o que quiser ainda, e a gente segue com relatos aqui e ali de atrocidades, né? E aí não é como se tivesse tudo mudado e agora eu vou perdoar, né? É claro, e quando a gente diz que está melhor, realmente tem que ter essa consciência de que em 2026 as coisas podem voltar ao que foram em 2018. E é curioso você falar, porque é um disco muito explícito no posicionamento, e a gente viaja com ele um pouco. Então quando sai um pouco da bolha paulistana, Centro, Pinheiros, a gente vai tocar em cidades que, sei lá, o antigo presidente teve 85% de votação naquelas cidades, seja o interior paulista, o mineiro, etc. E como que você dialoga isso com as pessoas, né? É muito... É muito preocupante ainda. Acho que eu mencionei esse livro, mas é um livro que eu li o ano passado, que foi muito... que abriu muito os meus olhos. É um livro chamado Os Carrascos Voluntários de Hitler. Acho que eu mencionei esse livro outra vez, mas enfim, que são pessoas que não eram necessariamente diabólicas ou fascistas, né? Mas ou que... ruins. Exatamente. E acho que esse é o negócio, né? Como que a gente lida com isso? De novo, estou inserido numa bolha enquanto artista, e talvez esse discurso me isole mais ainda, né? Mas, cara, a gente tem que, sei lá, lidar com isso. Às vezes, saindo aqui do estúdio, para tomar um café e você ouve coisas que, sabe, na padaria ou no boteco, e que demonstram que, não sei, houve algum tipo de encanto ou de sei lá, uma hipnose, um delírio coletivo que é muito forte, cara, e que pode voltar a qualquer momento. E a gente ainda tem que conviver aqui no governo do estado e sim. tantas outras figuras, né, que ganham o poder. Mas eu não sei, eu tô num outro momento com esse disco agora, né, que é meio é uma coisa que não está tão viva no momento atual, mas que é muito importante manter viva, quase uma espécie de museu do Holocausto para mim, sabe assim? Coisa que tem que existir, cara, sempre lembrar o que foi. Porque é isso, né? Às vezes a gente achava que, não sei, alguém poderia achar que virou a chave e pronto, resolveu tudo. E na real, acho que o que está posto é que é um problema que está aí e que vai durar, porque não é só um nome, uma pessoa, né? É uma ideia, um conjunto de ideias e de comportamentos que as pessoas acharam que beleza ter, né? Que acho que, não sei se isso a gente conversou, mas é uma coisa comum que se falava sobre o Jair Bolsonaro, que é um problema. O problema dele virar presidente era legitimar esse tipo de comportamento. Comportamento machista, violento, né, preconceituoso, e que as pessoas acham, se o presidente é assim, tudo bem, eu sei também, né? Claro. E isso, por mais que ele não seja mais o presidente, isso, infelizmente,
Encontra eco demais. E como a gente é muito pautado pelo que acontece nos Estados Unidos, a gente pode pegar esse exemplo de lá também. No ano que vem são as eleições presidenciais e provavelmente o presidente atual, que é mais progressista, não vai ser reeleito. Então ou vai ser o Trump ou um outro representante dessa mentalidade que eu tenho a impressão que, uma vez afastada, volta mais forte quando volta, sabe? Então, enfim, tomara que não, mas de qualquer forma é importante que a gente continue falando disso e claro, sendo crítico ao atual governo quando precisar ser, claro, etc. Mas ter isso em mente que o que estava acontecendo antes era inadmissível num nível muito básico de humanidade, de convivência civilizada, né? Mas enfim, mudando um pouco o foco, mas ainda nisso de voltar a tocar, agora acho que embalou, né, o fim da pandemia. Foi outra coisa, na semana passada a Organização Mundial da Saúde decretou o fim da pandemia de Covid-19 e voltou a fazer shows com mais regularidade. E passado esse momento de mais, tipo, preciso fazer um show para falar disso, como que tem sido mais a questão geral de voltar a tocar, voltar a lidar com o público? Tem sido boa, mas eu acho que foi uma experiência tão traumática que a gente viveu que eu ainda que tem essa coisa da OMS, ao mesmo tempo a gente está descobrindo quais são os efeitos pós-Covid, long Covid, etc. E isso ainda me preocupa muito. Você chegou a ter Covid, cara? Sim. Uma vez. Que você saiba. Que eu saiba uma vez. Então, eu também tive e eu notei mudança em meu corpo. Pessoas com quem eu convivo realmente mudou muito, cara. Capacidade cognitiva e mesmo quem não pegou, foi uma coisa de isolamento social que a gente um pouco esqueceu, assim. Agora que eu tô começando a não ter ansiedade com eventos sociais, sabe? E show já é uma coisa que me desperta uma ansiedade tremenda, agora pós ainda. Mas ao mesmo tempo é muito bom. Eu acho que música, quando é vivenciada, tipo, ao vivo. Antes a gente começar a gravar, você mencionou o show que você foi do Química aqui, que era num lugar para poucas pessoas e você divide o espaço com a banda meio sem divisão de palco, sem uma hierarquia, né? Sem uma hierarquia quase geográfica do lugar. Sim. Assim, né? E é o tipo de show que eu mais gosto, cara. E a gente tocou em umas cidades pequenas que é exatamente isso. E é um show que, assim, você sai transpirado da cabeça aos pés, mas é uma coisa muito forte. Eu senti falta demais disso, então é muito... É uma troca muito importante, assim, sabe? Sim. Eu acho que eu vim de uma formação musical em que não tem... Em que essa hierarquia é quase contraproducente, assim, que você não tem que estar no mesmo nível que as pessoas, mas tem que... Aquela coisa dos shows que a gente ia, que a banda dava o microfone pra alguém cantar, assim, às vezes o pessoal nem sabia a letra e cantava qualquer coisa. Tá tudo bem. E, tá sendo ótimo ver música ao vivo também, cara. Então, sim. No começo do ano eu entrei numa coisa de assim, preciso começar em shows que não sejam dos meus amigos ou de gente que faz música parecida com a minha. Então ia em coisas que eu nunca tinha visto antes, meio desavisado, e foi muito bom, cara, assim, foi bem transformador, na verdade, e ver o que o artista estava propondo e tá num lugar que eu não conhecia ninguém, que obrigatoriamente era forçado a me focar na música, sabe? Assim. Então, eu ainda tô matando a saudade disso. Sim. Isso me aconteceu, foi isso. Eu fui no show da Química aqui, que era num estúdio. Então, uma hora eu contei, assim, além da banda tinha, tipo, 20 pessoas, todo mundo, assim, apertadinho. Eu mesmo também fiquei suado, porque, enfim, eu sou... e eu não conhecia ninguém. E até, como é uma banda super jovem, o público era jovem, teve essa coisa de... Também rola da idade. Uma hora eu ficava olhando assim pros lados, cara, eu devo ser a pessoa mais velha aqui, mas tudo bem também, não é um problema. Mas aí, por exemplo, por uma questão também tinha um aniversário de uma amiga antes, eu perdi a banda de abertura. E aí depois eu falei, putz, eu queria ter visto uma banda que eu nunca vi, que eu nunca ouvi direito, só fiquei sabendo na semana do show, com a divulgação, até fui atrás, assim, de saber quem que era. Era uma banda de Goiânia, que chama Sinks. Que eu falei, é meio isso, tipo, é legal ver as coisas que a gente gosta, né? É legal, no ano passado teve um show do Liam Gallagher, né? Teve shows assim que a gente tá acostumado e tal, mas também é bom descobrir coisas, né? E a gente tá numa época muito segmentada, né? Então, não necessariamente porque você não conhece um artista, ele é pequeno, assim.
Um dos shows que eu fui foi de uma cantora chamada Josiara, não sei se já ouviu falar dela. Eu nunca tinha ouvido falar, por acaso o guitarrista que toca comigo falou que essa menina, ela é uma instrumentista fora do comum, você precisa ver. E eu fui, e eu comecei eu dei uma pesquisada básica, cara, são uns números bem impressionantes, assim, e o show tava lotado. E foi muito curioso, até uma das músicas que a gente vai tocar, enfim, já dando um pequeno spoiler, mas é uma coisa que eu nunca tinha experienciado, de você ouvir um potencial hit pela primeira vez num show, sabe assim? Porque é uma música, um refrão super pegajoso e que eu nunca tinha ouvido antes, e que as pessoas estavam cantando em uníssono. E eu falei, cara, isso é muito, né? Isso é muito forte. E eu ouvi ali no show, não me lembro de ter tido essa experiência antes. E é muito, muito massa. Não, isso é incrível. Então é isso, né? Então às vezes tem artistas super experientes e que dialogam com muita gente que a gente não conhece ainda. Mas só voltando no negócio que tu falou, da questão de ainda ter alguma ansiedade com a questão de pandemia, eu percebi que eu ainda tenho um pouquinho disso. Quando eu vejo agora, parece que ninguém mais usa máscara. E aí tu tá num lugar e tem alguma pessoa de máscara e fala, putz, será que era pra eu estar de máscara também ainda? Né? Ainda bate uma coisa assim, né? Até tem meio que fazer um exercício, tipo, não, tomei vacinas, né? Vai ficar tudo bem, pra não entrar na noia, né? Transporte público, cinema, essas coisas, ainda meio que não consigo não usar máscara, sabe? Mas ainda eu sou meio que a única pessoa, assim, uma hora você fala, putz, cara. Muitas vezes, né? Mas é isso, porque a gente percebe, ou sei lá, eu sempre soube, porque eu gosto muito de estar com pessoas e estar em ambientes com pessoas. Mas tinha muita gente que falava, tá tudo bem, eu tô aqui na minha casa com o meu sofá, minha TV e tal. Não, gente, a gente nasceu pra viver em bando. E esse contato pra arte é fundamental, né? É muito importante, cara. Eu várias vezes já cogitei se eu queria continuar tocando, assim, fazendo show, porque é um nível de ansiedade enorme. Tanto, sei lá, eu acho que a música me moldou nesse sentido, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida, com um nível de inibição, assim, que era até meio prejudicial, sabe? E ainda isso, claro que tá enraizado dentro de mim. Você é um comunicador, você meio que deve ter moldado isso. Não sei se já teve algum problema de timidez na vida. Tá, certamente, é absurdo. Pois é. Então isso volta a coisa da pandemia, tem a coisa das músicas terem um teor emocional meio alto, assim, e volta tudo. Mas quando acaba o show, quase sempre falo, putz, cara, que bom que eu fiz isso, não dá pra parar de tocar, sabe? Sim, sim. E eu gosto muito do estúdio, é um lugar, eu tenho uma coisa de poder controlar, assim, então o estúdio te dá uma possibilidade de controle maior sobre o que acontece, no fim das contas. Eu gosto muito disso, às vezes eu já pensei, cara, sei lá, vou levando assim, gravando minhas coisas, lançando, mas realmente o público faz muita falta. Só que a gente se acostumou, né, ficar em casa vendo filmes, falou que, puta, é isso. Então até vencer essa ansiedade de sair de casa, e esse costume mesmo. E isso eu vejo, assim, não só músicos e jornalistas e comunicadores dando, mas pessoas que têm outro tipo de cotidiano, para elas é mais difícil. Coisa do home office, né, assim, talvez um ano e pouco atrás a gente faria essa entrevista por Zoom. Por vídeo, exato. E é outra coisa, né, cara? Porque é outra coisa. Não teria nossa conversa. É por isso que eu quis desenvolver isso aqui, porque poderia fazer pelo Zoom, eu não precisava vir aqui, tava fazer de casa, mas é outra coisa, tá aqui contigo de frente. Muda totalmente a dinâmica. Totalmente. A gente combinou de não falar de futebol, mas vou falar sobre coisa ligada ao futebol. Tá tudo Esses bem. programas de mesa redonda, tem uns que eu acompanho que ainda são à distância. Sim. Cara, você vê que é outra química, totalmente, assim. Mesmo que seja só o gap entre um falar e o outro falar, perde, né? Não é a mesma coisa. Perde demais. E eu acho até, por exemplo, pra mim, até como outra coisa, tu fala do estúdio e do show, acho que é também uma característica de muita gente atualmente, em várias áreas, não só de arte, de fazer diferentes coisas, né? Antes de ter mais de um emprego, digamos, né? Sim. E o artista tem isso, de ter o estúdio, ter o ao vivo, ter a parte de divulgação, né? Ter a parte de pesquisa. E eu também aqui, eu faço agora o programa em vídeo, faço o programa da rádio e também faço, às vezes, cada vez menos, mas enfim, discoteca em festas. E é uma coisa que eu penso, cara, isso eu não me sinto mais tão seguro. Isso eu até comentei no programa passado com a Maria Tereza, porque ela é DJ.
E ela tá tocando toda semana 2, 3 vezes. E aí que tu consegue ser um bom DJ, pra mim. Porque daí tu tá sabendo o que tá rolando. O que as pessoas estão gostando. E não só por tocar, mas por ver outras pessoas tocarem. Que eu lembro assim, quando eu tinha 20 anos... Não vou dizer quando foi isso. Mas isso, quando a gente tá toda hora na rua, nas festas, e era bem aquela época ali do Strokes, que, enfim, veio um monte de festa aqui em São Paulo, fan house e outs e tudo aquilo mais. E aí toda semana, quinta, sexta e sábado, ou sexta e sábado, toda hora eu tava na noite, via diferentes pessoas discotecando. Aí eu tinha completamente, total segurança do que eu ia tocar. Porque eu sabia o que funcionava, o que não funcionava, onde e o que não rolava. Eu falava, vou tocar isso que é diferente, que ninguém toca. E hoje eu não tenho isso, porque hoje eu não saio com essa frequência, não tô na noite, assim, eu, né, consumo música sempre, mas de casa. E quase todas as vezes que eu saio é pra ver show. Dificilmente eu não saio mais pra ver discotecagem, pra curtir, porque era uma coisa que eu sempre gostei de fazer, mas a gente vai ficando mais velho, não tem mais pique pra... sair meia-noite. Meia-noite eu quero estar voltando pra casa. Mas na época vinham meio juntas as experiências. O show com discotecagem. Tinha muito disso. Show no Orbital, sei lá, com discotecagem do Foca ou da Lou Riot, as pessoas que... Sim, os shows na Fan House. Na Fan House, exatamente. Eu ia muito, tanto na sexta quanto no sábado, principalmente. Discotecagem da Volume 1 com um show, o Laboratório SP ia tocar, exatamente. Ia começar o show 1h30 da manhã. Exatamente. Então a gente ficava a madrugada toda. Bom, eu não dirigia, nem tinha dinheiro pra táxi. Tinha que ficar até 5 horas pra esperar ter ônibus. Nossa, cara. Né? Hoje acho que nem em casa, vendo TV, só eu vou dormir às 5. Não, quando eu viro à noite, leva uma semana pra me recuperar, assim, coisa de ressaca virar doença, né? Isso ainda... Mas isso muito... catalisou com a pandemia também. Sim. Né? Tudo bem que a gente já tá mais velho e tal, mas a gente poderia ter mais pique. Isso a pandemia tomou muito da gente também, né? Muito, mas eu concordo plenamente, cara. Eu acho que você falou sobre a necessidade da repetição para ficar bom no que você faz. Enquanto cara, eu vejo muito isso. As músicas do disco ao vivo tão boas agora, assim, impressionante. Porque foi um disco feito sem a gente ensaiar, né? Foi feito totalmente em estúdio de gravação, nem no ensaio. E acho que vem também daí as coisas de querer ver shows. Cara, eu vi um show por acaso no boteco, meio que uma roda de samba jazz, assim, eles sentados nas cadeiras, tipo, sabe aquela mesinha amarela da escola, e só o jeito que eles começavam a tocar, com o jeito que eles abordavam o público, uma coisa que os caras pensam, putz, eu posso usar isso, posso fazer coisa parecida. E com discotecagem imagino que seja a mesma coisa. Mas uma outra coisa interessante que está acontecendo nos shows agora é uma renovação do público que eu sinceramente não esperava, assim, porque eu sempre achei que não sei, as músicas que eu apresento, sei lá, são para pessoas que teve uma fase de vida parecida com a minha, assim. E começaram a ir no show umas pessoas de 17, 18, 19 anos. Que legal. E até eu achava, cara, será que elas sabem o que vai estar acontecendo aqui hoje, sabe? Assim? e sabiam, e cantavam as músicas. Então, cara, imagina o que foi para as pessoas quando na adolescência ter que ficar trancados em casa, assim, também. Então, tipo... horrível, muito horrível. A gana que eles estão para sair, para conhecer tudo, né? Isso é uma das maiores diferenças que eu tenho notado, na verdade, assim. Porque isso foi uma das coisas que, principalmente naquele primeiro ano de isolamento mais pesado, que não dava para fazer praticamente nada, tinha muito uma coisa assim de... Eu, pelo menos, 2018 e 2019 foram anos que eu fui em muito show. Fui em muitos shows. Eu falei, pelo menos assim eu posso ficar um tempo que eu tô tranquilo, que eu vi muita coisa. Agora, quem ainda tava numa fase de não poder ir, não ter tanto costume de ir, acho que talvez tenha pesado ainda mais, né? Ou tava começando a chegar nessa fase de ter interesse, né? Porque eu comecei a sair meio tarde, assim, eu comecei a sair com... Quer dizer, meio tarde não, mas nessa fase, 17, 18 anos, e é a fase que você quer conhecer o mundo, né? Total. Mas, essa é uma das diferenças, cara. E de fato, mais coisas acontecendo, eu tenho visto, assim... Imagina, entre meus 15 e 18 anos, eu morava no Campo Limpo.
Então tudo era muito longe. Claro que fazia algumas coisas, mas era muito complicado. Aí, com 18 para 19, eu vim morar no Limão, que é um pouco mais central, então já tinha ônibus pro centro, ônibus pra Paulista. Eu não tinha ideia que você tinha vindo para São Paulo tão novo, né? Eu moro aqui desde 94. Em janeiro vão fazer 30 anos que eu moro em São Paulo. Não, paulistano, totalmente. Na verdade é uma pessoa de lugar nenhum, né? Porque... Eu sei, tava brincando, eu também me considero isso. Não é nenhum problema, mas porque assim, nunca é suficientemente daqui, e toda vez que eu volto a Porto Alegre, não é mais bem daqui, né? Então, e isso já faz tanto tempo também que eu não me importo, tá tudo bem. Mas enfim... Isso dá um gancho para uma outra coisa que eu ia comentar. A história de Lugar Nenhum, que é uma música dos Titãs. Que é outra coisa que tá rolando, né? Agora começou a rolar essa turnê de volta dos Titãs, de reencontro. Já começaram a rolar os shows. Um amigo meu foi no show em Florianópolis. E, por exemplo, tem uma música... o repertório é mais com as músicas antigas mesmo, né? Até porque o Arnaldo Antunes tá, então... É quase tudo da época que ele tava na banda. E aí tem Nome aos Bois. E em Nome aos Bois eles passaram a citar o Bolsonaro no meio da letra. E eu fico pensando nisso, né? Essas coisas de como dizer... De adaptação aos tempos também, de uma carreira que tem bastante... Já tem vários anos. Não sei se contigo já rola isso, de ressignificar coisas que são do teu passado. Isso é uma boa pergunta. Eu acho que não tanto. Desculpa te cortar, mas só caso se alguém não souber, o Jair tem 10 anos de carreira solo e antes ainda uma banda super relevante que foi o Ludovic, que lançou 2 discos e fez uma série de shows que eram super marcantes. Então tem aí já quanto tempo de... O primeiro disco do Ludovic faz 20 anos, em 2024. Né? Então aí... muito tempo. E até saiu o primeiro disco, vocês já deviam estar tocando. Sim. Não tem aí uns bons 20 aninhos de cena. Eu nunca senti essa necessidade. Felizmente, o que eu fiz até hoje não envelheceu muito... Não envelheceu mal, assim, sabe? No sentido de ser mais ofensivo do que eu imaginava que era na época, ou etc. E eu acho que, se fosse o caso, eu tentaria ressignificar... eu acho que, se eu não me engano, foi o Criolo que regravou um disco que tinha termos... enfim... Vasilhame, né? Tinha termos transfóbicos. Exatamente, que tinha termos transfóbicos. Eu achei muito nobre da parte dele fazer isso. Legal. E... achei mais nobre do que cortar a música, né? Porque mesmo ainda nessa seara, se não me engano, os Racionais não cantam algumas coisas do repertório antigo. Então tem essas duas saídas. E esse caso do Criolo eu achei super, assim... achei uma coisa super corajosa, porque admitir o erro é difícil, né? Sim. E nós, cara, nós 3 aqui, eles incluindo Fogo, nós somos operário da gravação. Nós somos filhos dos anos 90, que foi uma época muito problemática, cara. Muito problemática. Talvez a mais, assim, de erotização infantil e termos chulos usados de forma humorística e etc. Normalizar piadas de qualquer coisa. Então é evidente que a gente está num processo sei lá, de retrabalhar isso, de perceber o que a gente ainda pode fazer de errado eventualmente. Mas com as minhas músicas eu acho que sempre foi uma coisa tão introspectiva, assim, que tava, sei lá, sempre que eu apontava o dedo pra alguém era quase sempre pra mim mesmo, sabe, assim, então ainda não tive que conviver. Porque assim, eu nem quis dizer no sentido de cancelamento, até porque eu acho que isso é um assunto bem complexo, que é tratado de forma muito rasa, né? Basicamente a ideia de tipo, alguém fez um negócio errado uma vez na vida, então está cancelado. Eu acho isso muito complicado. Mas é mais no sentido, às vezes, de vida mesmo, de pensar, putz, e não só no sentido de negar algo que tu fez, mas de só falar, pô, isso aqui, olha só, isso aqui eu já falava nessa época. Sim, uma coisa, assim, o começo do Ludovic, como eu mencionei anteriormente, lidar com a timidez quando você sobe num palco é uma coisa muito difícil, assim, porque ou você abraça aquilo e transforma aquilo, né, em parte do seu
da sua performance, então uma coisa ou meio shoegaze, ou meio, né, não comunicativa, assim. Ou no meu caso era tipo, sei lá, cara, eu vou pro extremo oposto, que às vezes é uma coisa quase confrontadora, assim. Então, falava, ó, tô falando de uma coisa que é muito íntimo pra mim e vou falar do jeito mais espalhafatoso possível. E... então eu acho que hoje em dia eu tenho mais claro na cabeça que as pessoas que vão no meu show, claro, que elas estão ali por um motivo, assim, que não preciso provar muita coisa. Eu acho. Nem sei se na época eu queria provar, mas assim, a época que o Ludovico começou era a época auge lembra das guitar bands? Sim. Que é um termo super, né? Quando a gente pensa conceitualmente, cara. Mas enfim, eram as guitar bands em inglês, era o emo muito forte e a gente ali sempre ficou meio perdido no meio. Então era uma coisa que, cara, a gente fala, putz, meu, sei lá, a gente ia tocar com Dance of Days, ou com Rai, ou com grandes expoentes, ou com Valverdes. Ou com Valverdes, acho que até com Cansei de Ser Sexy a gente chegou a tocar. Mas era uma coisa muito assim. E também, desculpa te cortar, porque também era uma época que era muito segmentado. Era muito segmentado. Então, assim, quem era das festas emo e dos shows emo não era dos shows de indie. Pois é. Então, ficava difícil, porque eu sei até porque por conviver muito, talvez possa lembrar... Não sei se, enfim, se chegaram a conversar sobre isso na época, mas o pessoal do Zeferino na Bomba passava muito por isso também. Sim. De não ficar bem encaixado em um dos nichos, e aí acaba que, se tu não é de um nicho nem do outro, tu não é de nenhum. E não é uma questão de... Isso é uma coisa que o Wilson, quando veio morar aqui, falou, pô, eu não entendo. Tem duas bandas que tem um público. Aí elas fazem um show junto, não junta o público das duas, não, diminui. Pega o denominador comum, né? E o Zeferino ainda foi, se eu não me engano, eu me lembro deles a partir de 2004, 2005. Sim. E o Ludovico no começo era 99, 2000, que era aquela coisa de lembra? Borracharia, sim, tipo Torre Doutor Zero, que aí eram shows às 4 da manhã, né? Tipo, mas então talvez vinha disso. Acho que hoje em dia eu tento não ser tão mais... Eu não sei. Eu entendo o que me levava a ter essa postura um pouco mais, não sei se confrontadora é a palavra certa, mas um pouco mais, talvez inconsequente até. Mas é crescimento, né, cara? A gente acaba aprendendo e, enfim, se remoldando. Eu acho que nesse sentido de também pensando em coisas que eu fazia e não sobre um olhar diferente que eu me orgulho, acho que a gente tentou sempre receber todo mundo bem nos shows, até pessoas que não iam, porque ainda era começo dos 2000, então aquela coisa... ainda o meio independente era super homofóbico, super, né, machista, e Ludovico foi tirado de um filme que era sobre um filme que chama Minha Vida em Cor-de-Rosa, e que fala sobre uma criança que questiona a própria, sei lá, a sua definição enquanto indivíduo com base no gênero e tudo mais. E eu lembro quando a gente tocou no MTV, cara, o apresentador fez uma piadinha assim. Isso já era 2006, 2007, sabe? Minha vida em cor-de-rosa, sei não, aquela coisa, você fala, puta, bicho. Sério? E isso, enfim. E tem pessoas que iam nos shows do Ludovico que vão até hoje e, sei lá, um menino que é com namorado e provavelmente era o único lugar que ele frequentava socialmente com o namorado, sabe assim, que tipo... E se sentia seguro. Sabe aquela coisa? Chegava de metrô, os dois separados, aí entrava no show, dava a mão, assim. Então, isso é muito bonito. Isso eu acho que foi uma coisa que, talvez sem saber, a gente fez de certo. A gente fez essas pessoas se sentirem seguras no show, de alguma maneira. Porra, que massa. Isso é pô, demais mesmo. É muito legal quando a gente percebe isso, né? Que as pessoas estão à vontade aí pra serem quem elas são, né? Total, e a gente repensa tudo, né? A coisa... No começo, das coisas de ficar perdido, até que você mencionou o Zeferino, eu não sabia que eles sentiam assim, faz muito sentido, especialmente por ser uma banda de uma pessoa, né? Também tem tudo isso. Também misturava com isso, né? Porque é uma coisa muito... Era na época mais, é muito anglófila, assim, e de negação à cultura brasileira até, assim. E o Zeferino tinha isso, eu lembro que nas entrevistas estavam o João Cabral de Melo Neto e como uma das influências da banda, né? Mas eu não sei porque eu cheguei até aí, mas falando que coisa do punk, hardcore, que era muito machinho, muito não sei o que lá. Sim. E acho que a gente foi desconstruindo isso aos poucos.
E acho que o nosso mundo hoje em dia de música independente é um pouco melhor, assim, um pouco mais diversificado, né? Mesmo pelos nomes que você falou, a gente papinha lá com quem você vai conversar, assim. Você citou algumas mulheres e artistas de outros perfis, coisa que era meio difícil na época que a gente começou. Sim, as pessoas que a gente citou aqui, a Josiara, a Crime Caqui, nesse show da Crime Caqui, tendo 20 pessoas, algumas eram casais homoafetivos, então, né, não era uma coisa tão comum assim. Não era mesmo. E uma das bandas que me influenciaram muito no começo era uma banda chamada Dominatrix, não sei se você lembra delas, mas uma das primeiras bandas femininas e de formação totalmente feminina dentro do mundo hardcore. E os shows dela era tipo uma coisa muito tensa, sabe? Porque tinha aquela coisa de parte do público estranhar ou até, né, falar coisas ofensivas sobre as meninas, chamarem elas disso ou daquilo, e como elas nunca deixavam passar, assim, sabe? Então era muito inspirador ver aquele nível de coragem, assim, sabe? Sim, ainda mais, né? Quanto mais pra trás, na real, era mais corajoso, né? Tinha o Testículos de Mary também, né? Testículos de Mary. Eu nunca cheguei a ver show. Eles eram pernambucanos? Pernambucanos. E que estavam tudo nessa mistura. E daí, puxando uma coisa, vai puxando a outra, para algo que tem a ver com isso. A questão dos registros dessa época. Essas bandas eram bandas independentes, algumas nem lançaram disco, e muita coisa, infelizmente, se perdeu, né? Mas os discos do Ludovic estão aí, mas outras coisas, sente que poderia ter sido guardado de alguma outra forma. É muito curioso você falar disso. Você mencionou a geração dos Strokes, começando nos 2000. Por acaso, ontem eu vi o documentário Meet Me in the Bathroom. Eu não vi ainda, tô ligado. E foi uma época que teve uma transição até de como a gente filmava as coisas. Então foi o começo das câmeras digitais, que tinha uma qualidade horrorosa, assim. Então eu fiquei impressionado, porque era o maior nome musical da época, né? E esse documentário fala mais sobre os Strokes, o Yes e o LCD Sound System. E as imagens são horríveis, cara, assim, horríveis. Então, quando você pensa nas bandas independentes brasileiras dessa época, muita coisa se perdeu. Eu ainda acho que, mesmo o registro fonográfico, infelizmente, é muito... A gente tem bem mais registro do que aconteceu nos anos 80, por exemplo, do que nos anos 2000, assim, sabe? Então, tipo, os primeiros discos do Ratos de Porão, ou Sub, ou, sei lá, ou Lixomania, essas coisas você ainda acha, mas, tipo, cara, como que o primeiro disco do Super Guides não foi lançado em vinil ainda, sabe? Essas coisas, tipo, não sei, o Video Hits, não sei se eu tô pegando bandas gaúchas olhando pra você, mas mesmo, cara, o Zeferina, que foi um disco super importante na época. Porque assim, é uma época que, começo dos anos 2000, é uma época que ainda a galera tava só no CD, no vinil já meio que parecia que tinha morrido, e tava começando a questão do digital. E aí, essas bandas lançavam os CDs e achavam que, beleza, lancei um CD, tá tudo bem, né? E coloquei minhas músicas no Trama Virtual, que foi uma plataforma aqui no Brasil na época super importante, né? Foi o MySpace brasileiro. Que era incrível. Só que aí o MySpace deixa de existir, o Trama Virtual deixa de existir, e muita gente não ouve mais CD, se desfez de CD, deu o CD pra tia, sei lá, jogou pela janela. E aí? E aquelas coisas se perderam. E mesmo o registro, né, de imprensa, um resgate de imprensa. Cara, imprensa musical no Brasil atualmente não existe. E quando a gente fala da Rita Lee, a gente vai lembrar do obituário que a gente, infelizmente, teve que ver hoje num dos maiores jornais do país, que é uma coisa... Péssimo. Cara, infelizmente... E uma das coisas é que, por exemplo, eu gosto de fazer no Instagram do Heatwave, lembrar de discos que estão fazendo aniversário. E é um problema enorme para disco brasileiro, porque não se tem data de lançamento. Tem data de lançamento de disco do Frank Sinatra, lá dos anos 40. Foi 8 de maio de 46 que saiu tal disco. Disco dos Mutantes não tem. Saiu em 73. Isso é inacreditável, né, cara? Cara, mas falando dos Mutantes. Que dia. E aí, até juntando tudo isso por causa dos Mutantes, uns anos atrás veio aqui a Cris Fulcado
Puta, desculpa, não sei se estou falando certo o nome dela, mas é uma moça que já fez alguns livros, ela fez uma biografia dos Mutantes baseada nos discos, Cris Fuscaldo. Acho que é isso. Desculpa, Cris, que eu tô errando tanto sobrenome, mas enfim. É um livro incrível, bilíngue e tal, citando os álbuns. E mesmo com a pesquisa enorme que ela fez, ela não conseguiu datas de lançamento dos discos. Era no máximo mês. Tipo, o Jardim Elétrico saiu em setembro. Sabe, isso é horrível. E aí, isso, discos que eram de gravadoras grandes, com, né, com orçamento, com registro em jornal, bandas independentes. Cris Fuscaldo, né? Obrigado, Fogo. Bandas independentes do começo dos anos 2000, que também tem outra coisa que eu acho muito louca. Já numa época de uma quantidade de informação criada enorme. Então, se não tem ali algo muito bem guardado, se perdeu, né? Essa é uma característica minha, uma das minhas obsessões que mais se mostraram assim, positivas foi isso com data, cara, porque eu lembro de tudo, assim, se você me dissesse aniversário agora, provavelmente eu vou lembrar o ano que vem, mas sabe, tudo, assim, lançamento de disco, então. Mas tem esse problema que também é um pouco de como a gente lida com as culturas, né? Um dia desses... Bom, eu sou muito fã da Maísa, então eu reli a biografia dela há pouco tempo, que saiu pela Globo. E ali tem umas coisas que na internet há um debate. Por exemplo, tem um disco dela clássico, que é o da Elenco, que falam que foi gravado no Canecão, e outras pessoas falam, não, foi gravado não sei aonde, mas a mesma coisa, foi gravado em, sei lá, 65, não, foi em 72, sabe? Tipo, nossa, esse tipo de... Bem díspares, né? Bem dísparo. Mas como a gente lida com memória em tudo, né, cara? Um dia desse eu vi Garrincha, Alegria do Povo, o documentário. E foi a primeira vez na vida que eu vi imagens do centro do Rio de Janeiro dos anos 50, sabe? Assim, ou fim de 50. Sim. E cara, isso é muito recente pra gente não ter memória nenhuma, né? Mas quando eu entro no independente, então eu vejo que é uma pena, assim. E, por algum milagre, essa geração mais nova se lembra da gente, da gente Ludovic. E eu recebo mensagem direto, e acho que a Balaclava lançou esse disco agora. Acho que a maior parte das pessoas que vem me mostrar ou pedir pra assinar são pessoas bem novas, mas tem muitas coisas da época que são excelentes e que merecem a mesma atenção, assim, né? Eu pensei nisso porque tu citou, imagino que bandas que a gente viu e bandas com quem vocês tocaram na época, que hoje em dia não deve ter mais, porque o fato é, às vezes isso, tipo, o Ludovic acabou, mas vocês continuaram quase todos envolvidos na música. Sim. Tem banda que acabou e os caras foram trabalhar em outras coisas, porque não conseguiram, enfim, por variados motivos. Não tem. Não tem no YouTube, não tem no Spotify. Alguns canais no YouTube até fazem uns trabalhos assim. Eu sei até porque tem um de rock gaúcho que o cara faz, tipo, sei lá, memória do rock gaúcho. O cara posta discos inteiros no YouTube. Mas é isso, tem que ter alguém muito afim de fazer isso, porque senão a gente perde coisas que foram ótimas, incríveis, né? Eu acho que no nosso caso ajuda muito, tanto eu quanto o Edu e o Zi, que temos seguido, mas de fato, pensando em bandas de amigos, os Ecos Falsos, por exemplo, né? Uma banda que deixou uma marca na época, mas que hoje em dia se fala pouco, tem pouco resgate, eu acho que poucos deles continuam, talvez o Davi continue envolvido com música, mas enfim, realmente é muito estranho, né? E de novo... A Dominatrix mesmo falou, não sei se... Nossa, na época foi uma coisa super importante, influente na vida de muitas meninas, assim, e eu acho quase determinante, né, para que houvesse um número maior de bandas com mulheres na formação. Mas é muito recente, né, cara? Isso que eu acho incrível. Por que o Strokes parece tão mais próximo do que o Dominatrix, né, cronologicamente falando, sabe? Então, não sei. Às vezes eu penso que se um dia eu ganhar na Mega Sena, eu vou relançar um monte de disco em vinil, porque acho que a coisa em vinil ainda dá uma longevidade maior, né? Ou chama alguma atenção. Alguma forma de ter porque hoje em dia, né? Acho que é isso. Tipo, tô aqui falando. Aí vai acabar aqui, vejam até o fim, por favor, o vídeo, né? Por favor. Acabar o vídeo, alguém fala, pô, quero ouvir esse Crime Caqui aí. Tem no YouTube, tem no Spotify, elas estão no TikTok, no Instagram. E se eu quiser ver um pedaço de um show da Dominatrix? Sim. Não tem.
Então, como tiver, tá bom, assim, né? Se tiver tendo registros, acho que pra isso, manter a memória viva, né? Pois é. Porque mistura lá com o primeiro assunto que a gente falou, da arte e de tudo que a gente vive, né? Não esquecer do que acontece. Eu acho que é parte até do nosso desenvolvimento pessoal e, sei lá, também pode parecer meio megalomaníaco, mas de fato é parte da história de São Paulo, sabe? Assim, Sim, mas não sei. Tem pessoas fazendo um trabalho muito interessante. O Lariu, do Midsummer Madness, ele acabou de vir de uma campanha de financiamento coletivo pro disco do Cigarettes, lá, o Bingo. Sim, o Bingo. Que é um disco importantíssimo, cara. Mas que bom que fizeram isso, porque eu vejo que até o meu público, porque eu postei a respeito e tudo mais, vai falar, nossa, que massa isso, sei que. E ele mesmo comentou, pô, quando você postou, a gente teve um número de procura maior. Eu acho que também, talvez, eu não sei lá, se os músicos falam pouco também, se a gente é muito americanizado e acaba falando muito mais das influências do hemisfério norte, sabe assim? Talvez seja isso. Mas também não dá pra culpar a gente, é o jeito que, sei lá, que as coisas são. É o jeito que as coisas acabam acontecendo, né? Mas, não sei, que existe um público, existe, sabe? Porque é isso, a gente acaba lembrando de coisas soltas, esporádicas que acabam acontecendo, né? Mas não tem uma coisa, sei lá, né, de recuperar algo em larga escala. Não é muito tem. pouco. Não tem. E mesmo, sei lá, o acervo da MTV é uma coisa que a gente não tem acesso, né? Porque se tivesse, sei lá, algum tipo de... As bandas que se apresentavam, naqueles bandas antes, do começo. Imagina tanta coisa aqui. Por exemplo, também, muito da história do Ludovic eram os shows. Vocês têm os discos aí. Os discos estão no Spotify, né? Imagino. Mas e imagens de shows, registros de shows? Cara, um dos meus planos é lançar um livro de fotos, assim, que a gente eu fiz jornalismo na faculdade, então tinha um amigo que era o melhor fotógrafo de shows que eu já conhecesse. E não é porque ele era meu amigo, realmente as fotos do Ludovic na época do Fotolog, você lembra disso? Sim, opa. Trouxeram muito. Que também é um site que acabou e que estava lá muito se perdeu. Isso, então, a gente ainda tem que aprender a lidar, né, com o arquivo digital, que é porque a gente já falou do tramo virtual, do Fotolog, do MySpace, deve ter mais coisas ainda. A gente acha que se tá lá, não tá tudo bem, mas daqui a pouco o site acaba. É diferente de uma televisão, né, porque, sei lá, a gente tem acesso ao Fábrica do Som, é isso? Não sei, aquelas coisas da TV Cultura dos anos 80, que se você pesquisar, você acha, isso a gente não acha mais. Mas muita coisa do Ludovic se perdeu. Mas desculpa, você estava falando do livro. Que tem fotos muito boas que eu pretendo lançar, assim. Mas os shows do Ludovic era uma coisa tão... eu acho que é a única parte boa de ter sumido um pouquinho. Você vai falar, ainda bem que já não... Que eu já tive... Nossa, porque trabalhando numa redação, o chefe me chamou na sala dele e falou... Rapaz, achei um vídeo seu bem exaltado aqui. Aí eu, putz, é muito doido, né? Você ter essas vidas paralelas que quase todo mundo... Eu queria chegar nesse ponto. Toda essa conversa... Tem alguma história muito louca de show do Ludovic pra contar? Cara, tem muitas histórias. Foi uma lição muito importante que eu aprendi no palco, que eu fazia, não sei se era um mise-en-scène, se eu só não sabia o que fazer com o microfone. Às vezes eu enrolava o cabo do microfone no pescoço. E aí teve um dia também que eu decidi pular nas pessoas fazendo isso. E alguém, por algum motivo, começou a puxar o cabo. Que legal. E eu comecei a sentir o ar se esvaindo da minha pessoa. E eu comecei aquela coisa, sabe, você começa a puxar. E aí eu nunca mais enrolei o cabo, né? Mas tinha essas coisas, assim, tinha várias, cara. A gente era muito, muito novo, né? Todos eles têm umas histórias assim. Tem Devia ter começado a conversa por aí. Não, teve uma vez que... Você lembra do Street Rock? Você lembra disso? Era um evento que acontecia no estacionamento do Parque Ibirapuera, que tinha um caminhão, assim, que as bandas tocavam em cima do caminhão. E a gente foi tocar nisso. E eles tinham era um caminhão e tinha um toldinho em cima do baterista e dos amplificadores, caso chovesse. E eu fui pegar uma água no meio do show,
Mas foi aquela coisa, você peguei água, eu falei, não, preciso voltar. Eu fui dar um pulo pra voltar com tudo e eu cortei a cabeça assim no todo. E aí começou a sangrar muito, mas assim, eu falei, cara, agora eu tô aqui e vou. Só que aí tem duas coisas que foram muito engraçadas. Uma foi que o nosso baterista não podia ver sangue, o Júlio, né? E ele tocou o show inteiro olhando pra trás. Assim. Que beleza. E me levaram no hospital público mais próximo, né? Logo depois. E eu nunca vou me esquecer do curativo que fizeram em mim, que praticamente embrulharam minha cabeça para presente. Eu acho que até fizeram um lacinho, assim, sabe? Então tem essas histórias muito boas, mas de novo, né? Parte do crescimento e eu acho fortalece o caráter, né? Nossa, o underground fortalece muito o caráter. Assim. Né? E é uma coisa de humildade mesmo, né? De adequação das ambições, sabe? Sim. E quem não passa por esse processo, acho que, sei lá, não dura muito tempo, não. Faz parte, né? Mas estamos aí. Estamos aí. Bom, jovem, chegamos ao momento final aqui da conversa, que eu e a equipe Heatwave são amigos e namorada, enfim. A gente bolou perguntas para pergunta e resposta rápida. Resposta curta. Sem pensar muito. Tá. Um questionário Heatwave, uma outra pergunta copiada de outros caras que fazem isso, mas né, a vida é assim, né? Então, por favor. Tá, meio ping-pong, Marília Gabriela. Tipo isso, exatamente. Tá. Foi, me falaram isso também. Você quer fazer tipo Marília Gabriela? Eu acho ótimo. Eu tô realizando um sonho aqui, né? Eu nunca fui na Marília Gabriela, então... Olha aí, então. Jair Naves, qual foi o primeiro disco que você comprou? O primeiro disco que eu comprei... É difícil dar uma resposta curta, então eu tenho irmãos mais velhos que pegaram um bom do rock nacional, então os dois primeiros que eu lembro de herdar deles foram o Legião Urbana e o Cabeça de Dinossauro. Um belo começo. Qual foi o primeiro show que tu foi? Foi o Paul McCartney no Maracanã em 90, eu acho. Eu não tenho memória nenhuma, mas... invejei igual. Mas eu lembro muito do quão grandioso aquilo era, assim. Sim, até porque tem um lance que... eu já vi foto, o palco ficou de lado, não ficou no canto. E aí então ficou tipo a galera, né, uma galera assim absurda. Cara, era muita gente, era o Maracanã antigo, então pra futebol cabia umas 80 mil pessoas ali, imagina, 70, 80. Quando no gramado, eu me lembro de falarem de mais de 100 mil pessoas nesse show. O recorde do Maracanã, lá da década da Copa de 50, de 200 mil pessoas no jogo. Imagina. E depois vários jogos ao longo, até os anos 90, acho que com 150, 140 mil. Claro que daí num show, né, tu adapta, perde uma parte da arquibancada, mas ganha o gramado. Enfim, música de outro artista ou pessoa ou banda que tu gostaria de ter escrito? É dificílimo, a gente tem de pensar em músicas em inglês, mas vou citar duas. Uma é Outra Vez, do Roberto Carlos, que ficou famosa na voz dele, mas na verdade de uma compositora, ou é um pseudônimo. Depois eu te falo exatamente. E também tem uma música do Aloysio de Oliveira, do Tom Jobim, chama Demais. Tem uma música que ficou imortalizada pela Maísa, de novo. Eu acho essa a música mais bonita já escrita em português. Assim. Banda ou artista que tu mais ouviu na vida? Não tem pergunta fácil. Eu tenho artistas que foram muito importantes, muito marcantes em épocas específicas. Assim, cara, seria Nirvana ou Beatles. O Beatles na época do Anthology foi uma coisa que enfim, foi muito, então uma dessas duas, né? Qual é o teu filme preferido relacionado à música? Seja um documentário, um musical, ou enfim... Eu acho que cinema e música são coisas que muitas vezes não casam bem, assim, especialmente filmes sobre músicos. Tem que ser muito romantizado e muito longe da realidade. Mas teve um filme que eu vi recentemente que não é sobre música, mas que tem uma das cenas mais bonitas. Duas das cenas mais bonitas a esse respeito. Não sei se você viu o Retrato de uma Jovem em Chamas. Não vi. É um filme enfim, é um filme
maravilhoso, mas enfim, se passa alguns séculos atrás. Então tem 2 cenas. Tem uma que é uma menina descrevendo no cravo. É uma menina que é meio que a empregada da outra. Ela descreve pra filha da patroa como é uma ópera. E que uma determinada ópera dela toca um pedaço e cantarola e blá blá blá. E tem a cena final do filme é a menina vendo a ópera, assim. E não filmam nada da orquestra, filmam só a reação dela. E é uma coisa que vai dando zoom. Eu acho isso muito bonito. Não sei se serve de resposta. Não, tá tudo bem. Eu acho Simonal um filme maravilhoso, o documentário. Acho importante em muitos aspectos. E qual é o teu livro preferido que seja relacionado à música? Eu acho que o Just Kids, o Só Garotos, lá Pérez mesmo. É meio imbatível. Se tivesse só uma música pra tu ouvir o resto da vida, qual seria? Você conseguiria responder as perguntas todas? Eu faço as perguntas. Putz. Sabe que tem uma música que eu escolhi pra tocar hoje, uma música de 26 minutos. Eu falei, não, vou poupar o Wilson dessa. Então é uma música que chama Jesus Blood Never Failed Me Yet, que é basicamente a história do Gavin Bryars, que era um regente, e é um dos primeiros usos de sample. Ele gravou um morador de rua cantarolando uma coisa sobre Jesus, blá, blá, blá. Ele fez um loop daquilo, desenvolveu uma peça orquestral em torno disso. E é muito bonito, sei lá, por alguns motivos. Um, que eu acho que a gente tá tendo que lidar muito com a questão de pessoas morando na rua em São Paulo. Sim. Cara, vindo pra cá agora, eu vi umas cenas de tipo colchão esticado na calçada inteira. E como que a gente olha para as pessoas, né? Então pensar um cara... Não, mas cara, né? Esse cara é inglês, assim. Então, tipo, a relação que eles têm com pessoas marginalizadas talvez seja ainda mais desumana. Sim. E de olhar para alguém como um artista, como um ser humano e etc. Então, acho que essa música, até pela duração, assim, ia ser mais difícil enjoar. Eu pensaria em algo assim, algo como algo longo, né? Já que é só uma, né? Acabaria sendo nesse sentido. Posso pedir a sua resposta para as perguntas? Não. Eu vou ficar devendo. Tá. Vou passar, Gugu. Um grande nome da música que tu não consegue gostar. Ai, cara, isso é muito difícil. Essa eu sei responder. Eu nunca consegui, muito antes de se mostrar um cara horrível, eu nunca consegui gostar do Morrissey. Jura? Nossa, nem dos Smiths, nada assim. Então, eu gosto dos Smiths, das músicas dos Smiths, mas com outras pessoas cantando. Com o Johnny Marr ou outras pessoas cantando. Essa pergunta é só sobre a produção artística, né? Não entra tanto na... Não, por ouvir e falar, pô, todo mundo gosta disso aqui, mas eu não consigo gostar. Então, alguém que eu ainda não consegui decifrar muito... Só tem um vídeo dele que eu acho bom, que eu consigo entender ele fazendo um solo de While My Guitar Gently Weeps, que é o Prince. Quando eu ouço as coisas dele, não me batem tanto, mas não sei se eu vi esse vídeo. Tô ligado, é incrível. O solo dele é inacreditável, mas assim, eu sei que ele é bom, talvez, provavelmente alguma coisa de errado comigo. Assim, não, mas eu entendo. Enfim, última pergunta. Se, no caso, existir um pós-vida, tu chegar lá e for recebido pela Rita Lee, o que tu gostaria de ouvir dela ao te recepcionar? Putz, essa é muito boa. Então, tá muito à flor da pele esse assunto, né? A gente se emociona falando. Claro. Mas, nossa, eu acho que eu queria ouvir muito da visão dela, assim, porque eu vi muita gente falando dela hoje, né? De novo, lembrando as pessoas, ela faleceu no dia dessa gravação, assim. Então, ou pelo menos a gente teve a notícia do falecimento dela. Né? Acho que foi ontem e anunciaram hoje de manhã. Mas uma coisa que eu não vi ninguém falando, o quanto ela tem uma atitude rara para alguém do tamanho dela no cenário musical brasileiro, no sentido de ser muito fiel aos princípios. Então, eu lembro dela falando que não tocava em rodeio, por exemplo. E imagina o que era para alguém abrir mão do circuito de rodeios, quanto dinheiro deixava de ganhar e quanta gente desagradava, sabe? E o mesmo jeito que ela se portou na ascensão bolsonarista, assim, tipo, ela era uma das vozes mais ativas. Então, e fora o fato de ser mulher, e fora o fato de como foi a saída dela dos Mutantes e o começo como que ela conseguiu ser... Eu acho que é a artista pop mais bem sucedida do Brasil, né? Assim,
ou pelo menos uma das mais... Porque eu vou te confessar que assim, eu tinha pensado essa pergunta de outra forma e copiei de um cara que perguntava isso para os seus entrevistados assim, se existe um céu, chegasse lá, o que gostaria que Deus te dissesse na entrada? Como eu não sou uma pessoa que acredita muito em Deus, eu ia fazer essa pergunta de outra forma. E aí hoje aconteceu isso, eu falei, cara, acho que tem a ver. Né? É uma brincadeira, mas é isso. Mas pensando nesse sentido, como se fosse o nome mais importante da história do rock nacional. Sem nenhuma dúvida. Eu vou te dar uma resposta um pouco mais sentimental. Então, minha mãe sempre conta uma história de que meu pai e ela tiveram casamentos anteriores, né? Então meu pai tinha 3 meninas e ele era louco pra ter um menino, assim. E chegou uma hora da gravidez que ele desencanou. Ele falou, não vai nascer outra menina, eu vou comprar um cachorro chamado Júnior e é tá isso. Tudo bem. E aí minha mãe já começou a pensar, bom, se ele nascer vai ter vai ter o nome do pai e vai ser Júnior, né? É uma coisa que eu não lido muito bem, eu não gosto muito. Júnior é foda, mas assim, tudo bem. E nessa época, a gravidez dela foi em 80, foi quando eu nasci. Teve um especial da Globo, do João Gilberto, que ele chamou a Rita Lee pra cantar, pra fazer um dueto. Eu já vi uma entrevista da Rita Lee falando que foi difícil pra ela, que ela era do rock, o cara, tipo, o João Gilberto. O cúmulo da bossa nova, até o jeito de cantar, assim, muito mais comedido. Mas aí esse dueto dele se chama Juju Balangandã. E como minha mãe já sabia que eu ia ser Júnior, então ela cantava pra mim, assim, né? E é engraçado como as coisas se conectam, porque eu passei a vida procurando uma gravação dessa música, cara. Eu nunca achei, assim, porque eu acho que só tinha o especial da Globo, não foi lançado como compacto, né? Eu não sei se minha mãe gravou, se tocava na rádio, mas ela fala que ouvia muita música e cantava muito. Então, E recentemente eu achei no YouTube, assim. E é muito bonito, então, sei lá. Mas eu só conhecia, cara, assim, passei 30 e tantos anos da minha vida conhecendo a versão da minha mãe. Que era só, né, tipo, cantava só o refrão, assim, agora que eu podia ouvir a música inteira. Então acho que eu gostaria de ouvir essa música na voz dela, se eu chegasse lá. Jair, obrigado. Obrigado você, Wilson. Ainda mais por esse relato final. Não, e assim, toda vez que eu venho aqui eu puxo um pouco o saco dele, tem que fazer isso de novo. O que eu falei na imprensa brasileira assim, o Wilson e algumas outras pessoas são exceções muito fundamentais para o que a gente faz, cara. Acho que nem sei se sabe o quanto isso é importante. E assim, só continue, porque tenha mais 300, 400 Hitwave, mais 900 Hitwave Hits. Muito obrigado. E sempre que tiver um espacinho, eu vou estar super feliz em vir. Vamos fazer muito mais vezes. A próxima desse trazer o Edu e o Zik juntos. Isso é um programa em 1 hora só de história de show do Ludovic. Bom, sempre um prazer, mas mais uma vez conversar com o Jair Naves. Muito obrigado, meu amigo. E semana que vem tem mais. Até mais. Valeu.